Santo és tu, Senhor. Santo, esse lugar está cheio da tua santidade. Santo és tu, Senhor. Quem pode dar um aleluia nessa noite? Ei, Ele é bom demais, amém? Sai do seu lugar, vá até alguém, abraça seu irmão e diga: que bom que você está nesse lugar. Vá até lá. Obrigado, pessoal, obrigado. Pede só mais um sonzinho aqui que eu estou sem retorno. Aleluia. Pode falar uns com os outros, sai do seu lugar, se movimente. Vá até lá, amados. Que coisa boa. Que bom que vocês vieram, amém? Só um pouquinho para mim, por favor, Eduardo. Estou muito grato por estar aqui, graças a Deus, em um período bastante curto de tempo, não é? Não faz nem 2 meses que eu estive aqui, não é isso, gente? Foi rápido demais. E eu quero aqui, esses filhos na fé, eles são grandes, né, gente? São criados no açaí, na unção. São preciosos. O Júnior, ele trabalha lá com o Ministério Infantil, pastoreia o Ministério Infantil e outras coisas que nos ajudam. E o Júnior Cordovil, é o ministro de louvor nosso e pastor do Ministério de Música. E a Suelen é na área administrativa e também de finanças. São um sucesso. E eu digo, eles são bênção demais. E vocês estão felizes de conhecê-los? Então, gente boa. Queridos, hoje Deus me trouxe uma palavra, eu quero compartilhar com vocês. Olha ali meu irmão Jonathan. Coisa boa você aqui, viu? Olha, a vocês amados que estão aqui, amém? Mas eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tive aqui a mudança de clima bem radical, viu, gente? Mas está tudo bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Hoje, Deus trouxe uma palavra para que eu pudesse compartilhar com vocês a respeito das grandes construções divinas. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo em que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente hábil ou habilitado para toda a boa obra. Se nós olharmos para uma construção civil, a parte mais estranha é quando o canteiro de obras ele é montado. E ali o que mais interessa e o que mais leva tempo é o fundamento, é o alicerce. Você vai ouvir barulhos contínuos, é a terra sendo furada para que haja um fundamento consistente. Porque não adianta um prédio belo, perfeito, ornamental, porém inseguro. Então, o maior tempo de uma construção está no fundamento, porque o fundamento expressa segurança. E segurança é indispensável
porque aquele canteiro de obras que está sendo fundamentado tem um fim proveitoso. Na maioria das vezes, ele não é apenas um prédio por ser um prédio, ele não é apenas um muro por ser um muro. Alguém vai habitar naquela construção. Alguém vai ser beneficiado naquela construção. Então a exigência, ela é inegociável para que o fundamento possa ser posto de uma forma correta, para que haja consistência e segurança. Preste atenção no texto. Aqui esse texto que Paulo coloca para nós, ele está de alguma forma dizendo: segurança é um fator indispensável. Não se negocia com segurança. Não se negocia com segurança. É melhor às vezes morar, talvez, em um lugar que não seja bem apresentado, porém seguro. O que vale a aparência se não tem o fundamento? Preste atenção onde Deus vai te levar nessa noite. E redobre a sua atenção, porque algo está sendo fundamentado aqui. Escute. Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Aqui vem a tônica do texto. Logo ele fala sobre permanência. Em segundo lugar, ele diz: sabendo de quem aprendestes. Aqui ele retrata a consciência da referência. De quem você aprendeu? De quem você tem aprendido? De quem você tem recebido? E logo ele vem dizendo: sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Sábio. Ele está dizendo que a sabedoria é resultado da palavra. Ouça, ele não está falando de conhecimento. Não está falando de conhecimento. Mas ele agora se refere a algo mais elevado. Conhecimento é uma expressão humana, mas sabedoria é uma expressão divina. Conhecimento você adquire em biblioteca. Sabedoria só o Espírito pode dar. Conhecimento você até pode comprar, sabedoria não. E aqui ele nos puxa para a sabedoria, que é o discernimento do momento, do tempo, das relações e principalmente da capacidade de conectar coisas sagradas. 1 Coríntios 2, Paulo vai falar que o homem espiritual, ele faz conexões das coisas espirituais com as espirituais. Olha isso. Sabe o que ele está dizendo? Que o homem espiritual, ele nunca lê as coisas que estão ao seu redor de forma rasa. Mas este homem espiritual, ele tem a capacidade de subjugar todas as coisas ao fundamento a qual ele está edificado. Ele tem um fundamento para julgar. Ele não é manipulado, ele não é movido, ele não é alterado pelo que está fora. Ao contrário, ele subjuga tudo a este fundamento. Observe esses detalhes. Ele vem dizendo que toda a Escritura, diga toda a Escritura, é inspirada. Diga a quem está ao seu lado: a Escritura, que é a palavra, é inspirada pelo Eterno, e ela é o fundamento. Ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada. Ou seja, Deus respira o verbo e inspira o verbo. Deus respira o verbo e inspira o verbo. Deus respira o verbo e inspira o verbo. Aqui esta Escritura é inspirada. Deus está inspirando
esta palavra que já é inspirada, e quanto mais você coloca ela no teu coração, mais inspirado você fica. Eu vou falar isso novamente, queridos, porque isso não se compra nem mesmo ouvindo o melhor vídeo que você queira na internet. A palavra de Deus em você vai te dar uma inspiração tão poderosa para perceber, para discernir e para aplicar soluções divinas que vão permanecer. São aquelas que você diz: eu não tenho como resolver, mas a palavra em você sairá da tua boca e virá com peso de glória e soluções divinas. Soluções divinas. Preste atenção nisso. E ela é útil. Essa palavra útil, senhores, no grego, ela significa, ela promove lucro. Ela é útil. Ela promove lucro. O que é lucro? Ela tira você da zona da escassez. Porque escassez não é procurar na conta o que você achou que tinha e agora não tem. Escassez não é apenas abrir o seu armário e ver que não tem o que você esperava. Escassez não é não ter a roupa de marca que você queria e agora não tem. Escassez é um ambiente onde você olha para a direita e para a esquerda e você não vê frutificação. Às vezes você até está cercado de tudo que você gostaria, mas escassez é um ambiente que a sua mente está presa. Você está preso em um ambiente de improdutividade. E logo a palavra de Deus, ela te arrebata desse lugar, porque ela é útil, ou seja, ela promove lucro. Ela promove lucro. Deixa eu te falar, não há aquele que decida ser movido pela palavra que fique preso na escassez. Deixa eu te dizer algo, querido, lucro é ativado em você. Primeiro, as tuas palavras mudam. A forma de ver o mundo não é mais a mesma. A forma de se comportar também não é mais a mesma. Você agora está sendo e promovendo lucro. Tudo o que você toca promove lucro. As palavras que saem da tua boca enriquecem. Sabe por quê? Porque esta palavra é útil. Ela promove lucro. Olhe a quem está ao seu lado e diga: a palavra está promovendo lucro, enriquecimento. Ela rompe com a estrutura da escassez. Ela vai te enricar. Ela vai te enricar. Ela vai te enricar. Riqueza não é ter uma Ferrari. Riqueza não é ter uma Lamborghini. Embora isso não seja errado. Riqueza é ter soluções divinas para casos impossíveis. Não corra atrás do dinheiro nessa vida, porque quando você anda pela palavra, todas as coisas boas, está escrito, te seguirão. Busca o reino em primeiro lugar e as outras coisas te serão acrescentadas. Há coisas que você recebeu. Você estava crendo para ter uma casa melhor, um emprego melhor e uma promoção, e chegou. Mas a tua prioridade foi retirada. O fundamento, está havendo infiltrações. Deixa eu te dizer, nem toda porta foi Deus quem abriu para você. Pastor, que palavra é essa? Se está roubando de você prioridade, Deus não está nisso. Eu quero dizer para você que toda porta que Deus não abriu, Ele vai fechar. Porque a porta, se o diabo abriu, e Deus não tem negócio com isso.
Onde está o teu fundamento? Cadê o teu fundamento? Que tipo de construção você é? Hein? Busca o reino em primeiro lugar, e as outras coisas te serão acrescentadas. Aonde estavam as suas prioridades? Quer dizer que eu vou viver a vida dentro da igreja? Você é igreja, filho. Você é igreja. Você já é igreja. Eu até acho que você precisa também se congregar mais dentro de você, no lugar íntimo. Porque você só tem prazer de se congregar aqui quando você aprende a se reunir com Deus por dentro. Quando você não tem mais prazer nessa reunião, toda reunião que tem o cheiro de Deus te incomoda. Agora me diga uma coisa: como pode um lugar santo incomodar um santo? Você sabia que Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele se escondeu? Você só se esconde do que você tem medo. E como pode a presença de Deus te assustar? Ei, aonde está o teu fundamento? Preste muita atenção nisso. Ela é útil, lucrativa, ela promove enriquecimento, rompe com a estrutura da escassez. Para quê? Para que sejamos perfeitos. Essa palavra perfeito significa maduro, consistente. Alguém que tem uma capacidade para administrar assuntos relevantes. É o maduro. Você não chama uma criança para falar sobre assuntos de finanças elevados. Imaturos perdem o acesso ou nunca acessam. Sabe quando você está ouvindo algo que Deus está falando ou fazendo através de alguém, você diz: eu quero saber quando vai chegar a minha vez. Mas a sua vez não tem nada a ver com o que Deus vai fazer. É a garantia da resposta que você pode dar. E isso é, para que esse fundamento? Para que você seja perfeito, maduro. Maduro. Cresça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente habilitado, ou seja, perfeitamente hábil para toda boa obra. Tipo assim, ela é útil para promover lucro em mim. E ela promove lucro em você, e agora ela te dá a capacidade de ser maduro e perfeitamente habilitado, hábil para toda a boa obra. Isso aqui nada tem a ver com as nossas feridas ou decepções à medida do caminho. Preste atenção. Paulo dizia: eu, quando era menino, eu pensava, eu falava e eu agia. Como? Menino. Agora sou homem. Por que ele disse que era homem? Porque ele cresceu. E por que ele cresceu? Porque ele se tornou homem. Ele disse: porque eu decidi andar em amor. Agora, sabe o que significa isso? Isso me libertou e creio que também vai te libertar se você receber. Deus me falou: você não foi chamado para ser amado. Você foi chamado para amar. Você não foi chamado para ser amado. Você foi chamado para amar. O verbo é seu.
é meu, é nosso. E é tanto que Jesus diz: o que nós queremos se os homens nos façam? O que devemos fazer? Primeiro, a eles. Sabe o que Ele está nos libertando? De sermos reféns da esperança frustrada, do amor não correspondido, e nos livrando do lugar aonde o diabo é exposto. Deixa eu te dizer, esses dias eu estava lá na igreja falando, o diabo imita as manifestações do Espírito, mas ele não pode imitar o fruto. Então o fruto do Espírito expõe a Satanás. O fruto mostra quem é luz, quem é treva, quem é menino, quem é adulto, quem tem mais e quem ainda não tem nada. Fruto. Uau. Diga a quem está ao seu lado: chegou a hora de você desmascarar as trevas, andando em amor. Ama, favorece, bendiga, levante, abençoe. Você foi feito para amar e não para ser amado, embora você já seja amado. O que isso tem a ver? Maturidade, a fim de que o homem de Deus seja maduro, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra obra é o quê? É os nossos cultos? Também. São os nossos projetos aqui? Também. Mas a palavra obra significa negócios, serviços. Aquilo que alguém se compromete fazer. Obra, nesse contexto, amados, é empreendimento. Obra. Aqui é produto de uma ideia que alguém teve. Eu tive aqui, ali naquele salão de obras e arte, e vi e achei interessante a obra de um autor. Pedro alguma coisa, eu não me lembro do restante do nome dele. Mas ele retratava rostos. Tem uma parte que ele só tinha mostrando a nuca das pessoas, como se elas estivessem viradas para lá. E a gente falando, porque na maioria das vezes a gente olha para uma obra daquela, não entende o que o autor quer falar. Mas ele deseja que a obra fale por si. E ali era uma obra, é uma arte, é uma boa ou uma má obra. Depende do olhar de quem vê. Olhar crítico. Mas nesse caso, ele diz que obra é um empreendimento. Raramente Jesus disse: eu vim fazer o trabalho do meu Pai. Ele nunca usou essa expressão. Ele sempre disse: eu vim realizar a obra do meu Pai. A primeira vez que a palavra trabalho aparece, ela está linkada à consequência do pecado. Sendo que quando Cristo vem, Ele não vem falar sobre o trabalho do Pai, mas uma obra do Pai. Porque é uma boa obra. Não é o bom trabalho, é uma boa obra. Deus, quando chamou você no ventre da sua mãe, informe ainda, não chamou você para fazer a obra no seu próprio braço, na tua própria expertise. Nenhum de nós temos estrutura para lidar com o divino.
Nenhum de nós temos estrutura para lidar com pessoas se não houver uma assistência divina chamada graça de Deus. Então Deus não nos chamou para vivermos fazendo a sua bela obra como se partisse de nós. Paulo diz, não que sejamos capazes ou habilitados por nós mesmos de fazermos alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, pelo qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova e poderosa aliança. Ei, você foi criado para a realização de algo que vale a pena ser feito. Amém. E quando você discerne obra de estrutura, você não desperdiçará o seu tempo sendo decepcionado. Diga, eu vim fazer uma obra. Olha quem está ao seu lado e diga, você faz parte de uma poderosa obra. Aleluia! Aleluia! Um dia chegaram para Jesus e disseram, Jesus, o que é a obra de Deus? Ele disse, eu vou dizer para vocês qual é a obra de Deus. A obra de Deus é essa, que creiais. Haverão fases de você realizar e haverão fases obrigatórias em que você precisa descansar. Haverá fases que você terá inspirações, alguns para escrever, alguns para compor, alguns para abrir negócios, ou alguns para simplesmente se tornarem intercessores. Haverão fases. Fases. O que Deus quer de nós, em relação à sua obra, ou em relação ao seu bom trabalho, ou em relação àquilo que Ele te chamou para fazer, o que Ele quer de você? Que você entenda que a estrutura da palavra é te repreender, corrigir, te educar, porque você só poderá ser habilitado quando você aprender a se relacionar bem com a repreensão do Senhor, com a correção do Senhor, com a educação do Senhor. A palavra repreender, ela quase tem raiz da palavra reaprender. Repreendido, eu quero inclusive dizer que como estamos em construção, uma boa parte do trabalho que a Bíblia executa é um trabalho de repreensão. Você sabe quem não aceita a repreensão? É aquele cujo ego agora se torna o seu mestre. Quando o ego passa a ser o seu mestre, o fracasso te visita continuamente. E a miséria se torna a tua parceira. E ninguém pode te ajudar. Porque se Deus não é capaz de te ensinar, o que dizer daqueles que Deus levantou? Que muitas vezes não tiveram nada para Deus usar. Deus chamou gente comum para tocar em coisas divinas. Para que ninguém se glorie. Pode ter MBA, mas MBA não é unção. Pode ter todos os cursos que você quiser, mas nada substitui a unção. Pode ter todo o nome, toda a agenda cheia, mas isso não traz a glória. A glória só Deus, e a unção só Deus pode dar. Homem nenhum produz unção. Só Deus, a unção é divina,
Só Deus delibera a sua unção e nada substitui ela. Nada. Nada. Pode ficar cantando perfeito como for, mas a unção faz a diferença. Pode articular o que quiser, mas é a unção que faz a diferença. Então você precisa, para ser um fundamento, uma obra perfeita, aprender a se relacionar muito bem com a repreensão. Porque aquele que é repreendido pelo Senhor, significa que todo o cuidado de Deus está ativo sobre sua vida. Não desanimes com a sua repreensão. Aleluia! Aleluia! Sabe por que o diabo se tornou o diabo? Que Lúcifer tinha a música dele. Ele era o mais lindo de todos, o mais belo de todos. Mas ele não mais quis ser repreendido pelo Senhor. Porque a desonra promovida pelo orgulho repudia o divino. O divino não lhe é adequado. E se você senta aqui para ouvir o João ou o Zezinho, ou o irmão Chiquinho ou a Chiquinha, que não tem o calibre ministerial que você gostaria, e isso te incomoda, rápido, se arrependa. Porque é algo que precisa ser agora ajustado, antes que seja tarde. A palavra promove, olha os fundamentos. Eu vou trazer isso para o campo. Já imaginou você contratar uma secretária? Falar para ela exatamente o que você quer. Diz para ela: eu vou te passar tudo o que eu preciso que você cozinhe. Ela diz: beleza. Quando você volta, a casa não está arrumada como você gosta. O prato não foi feito conforme o combinado. A mesa não é ajustada como você quer. Ela é ágil, ela é hábil, ela é proativa, ela tem iniciativa, porém não é ensinável. Olha o perigo que isso pode trazer. Deixa eu te dizer, existem coisas em nós, e eu ponho o espelho bem grandão aqui na minha frente, que eu só irei me habilitar para acessar, porque criança não tem acesso, e adolescente também não. Tem coisas que só adulto tem. Os níveis que Deus quer que você experimente, os níveis de riqueza e promoção estão presos ao teu crescimento. Eles estão presos dentro do teu nível de maturidade. E agora vamos ver se tu aguenta mesmo ser maduro. É quando você está diante de uma verdade exposta e você está com o coração plenamente ensinável. Porque a repreensão do Senhor, ela não se torna pessoal, ela se torna um modo de você entender que Deus está te favorecendo. Para aquele que entende o que Deus está trazendo, repreensão é promoção, é segurança, é proteção. O diabo está ao nosso derredor, mas quando ele observa um coração ensinável, ele sabe: eu perdi mais uma batalha. A nossa batalha com o inferno não é levantando a voz apenas, embora isso esteja no contexto, mas as maiores vitórias que podemos estabelecer é um coração guardado com a palavra, aonde ele não pode atingir você no ambiente em que ele foi um fracasso. Guarde, repreender, corrigir. Diga para o
seu querido irmão. Correção. Fala quem está ao seu lado. Alinhamento. Bata no ombro do seu irmão. Gentilmente diga: Deus vai te alinhar, para que a sua velocidade possa aumentar. Ele vai diante de você, aplana o teu caminho, ajusta a tua estrada, Ele mesmo arruma a tua estrada. Não é assim que a Bíblia diz? Ei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele agirá. Não é assim que a palavra diz? Que se você confiar no Senhor, Ele mesmo endireitará as tuas veredas, Ele vai alinhar as tuas veredas. Alinhamento de fileira. Quanto mais alinhado, mais veloz. Quanto mais alinhados, mais rápido. Frequência. Repreende, corrige e educa. Que isso produz habilidade para toda boa obra. Tipo assim, Deus olha para mim e fala assim: agora você pode acessar o que eu sempre quis e você não estava pronto para lidar, porque você está pronto. Eu tenho a liberdade de continuar te repreendendo, te corrigindo e te educando e te habilitando. Quem está recebendo? Ouça. Deus nos chamou para uma obra bela. Diga: a obra é bela. Tremenda. E eu vou te dar um exemplo de uma boa obra. No livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17 ao 20. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Eu acho maravilhoso vocês estarem olhando para essa Bíblia. Se bem que não tem, graças a Deus. Você está trazendo a sua Bíblia. Neemias 2, 17 e 20. Neemias foi convocado para construir ou reconstruir um muro. Um muro. Neemias capítulo 2, do verso 17 ao 20. Essa obra foi construída há 445 anos antes de Cristo. Em sabe quantos dias esses muros foram reconstruídos? Em 52 dias. Na verdade, estamos diante de um milagre, porque só uma intervenção, uma boa obra, feita através de um homem bem construído. E eu vou mostrar a diferença. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Com o propósito de quê? Deixemos de ser opróbrio. Essa palavra opróbrio significa vergonha. Preste atenção. Ele diz: é preciso virmos para reedificar essa obra, porque uma cidade com muros destruídos significava que ela era uma cidade em opróbrio, em vergonha. Ela não tinha proteção, ela não tinha segurança. Então o acesso que o inimigo tinha era muito rápido, franco, acessível. Então aqui ele começa a entender que o propósito da sua boa obra, é reedificar o muro com um propósito. Essa cidade, a cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade dos meus pais, não pode ser uma vergonha, um opróbrio. Agora, olha só o que ele diz nesse texto. Então disseram, e lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponha-nos e edifiquemos.
e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalai, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Preste muita atenção. Uma obra de 52 dias precisava de diligência. E aqui, esse Sambalai e Tobias não eram apenas zombadores, gente. Eles eram os responsáveis por aquela destruição e os responsáveis por saquear. Então, eles não eram apenas inimigos que estavam ao redor, eles eram a ameaça encarnada que zombava. Aqui nesse texto, mostra que os muros que Neemias reedificou foi um produto da sua própria estrutura. Ele era um homem bem construído. Ele tinha um bom fundamento. Ele não se abalou com as ameaças, mas ele sabia que a boa mão do seu Deus era com ele. Agora, para você entender como Deus trabalha essas estruturas, o foco de Deus não é ver o fruto das tuas mãos, mas é ver o quanto as mãos deles ainda está construindo uma estrutura na tua vida que vale a pena permanecer. O que tem que estar firme é aqui. O muro tem que estar levantado é aqui. A base tem que estar levantada é aqui. Não faltará Sambalás e Tobias para abrir a boca cebosa e falar contra o que Deus está construindo. Mas quando você está bem estruturado, quando você está bem fundamentado, pode levantar o que quiser, não se abalará, porque o fundamento está ajustado. Sabe, irmãos, uma cidade cujo muro está quebrado, ela é uma cidade sem proteção. Os filhos estão sujeitos, o lar está degradável, não há paz quando os muros estão baixos. Sabe, muros levantados é uma estrutura de proteção, é a sua vida de oração de volta, é a sabedoria que vai guardar você. Ei, queridos, sabe aonde a segurança de um ministério começa? É quando você se dedica na construção desse muro. E aí Deus está nos puxando hoje para nos dizer: volta a edificar, volta a reconstruir, volta a levantar os muros e os acessos que as suas emoções estavam abertas. Preste atenção. O que Provérbios capítulo 25 e 28 diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 28, 25 e 28. Assim como a cidade com os muros derrubados, é todo aquele que não sabe se dominar. Domínio próprio. Cidade sem muro. Neemias não chamou Sambalá para a briga. Neemias não ficou batendo boca com ele. Só disse: ó, escuta, nosso Deus, o que eles estão dizendo. Nessa obra, você não pode parar por aqueles e nem por aquilo que dirão sobre o que você está fazendo. Toda reconstrução é motivo de zombaria, por isso muita gente para e desiste. Eu pude ajudar alguém em um tempo que ele precisava ser muito humilde para reconstruir a vida dele. E nessa reconstrução, pessoas olhavam e diziam assim: esse aí
está jogando teu trabalho fora. Isso não vai dar certo. Todo mundo vai se levantar e vai dizer para você, quando você decide apostar em alguém, que um dia foi uma bênção e agora se tornou uma vergonha, que o teu trabalho é em vão. Que essa pessoa já está viciada em falhar. Mas você tem domínio próprio. E você vai ajudar pessoas. 70% da tua boa obra a realizar nessa terra é reconstruir muros que estavam caídos. Mas a base é sua. Uma entrada franca. Chegou um período, irmãos, na minha vida, literalmente hoje, ouvindo o pastor João Alberto, eu me lembro de um período de tanque vazio. A sensação é que nada mais fluía. Parece que todos os textos que eu conhecia, todos os livros que eu li, desapareceu. Bem-vindo, todos nós iremos provar isso. Porque às vezes ficamos viciados com os recursos que conhecemos. Estamos lidando com um Deus que está em velocidade e em movimento. Que revela um secreto. Que hoje você está aqui e amanhã você acorda em outro lugar. Mas assim Deus, assim Deus, assim Deus. A agenda é dele. Deixa eu dizer porque a gente permanece muitas vezes e não um culto como esse. Eu amo todos vocês. Mas na maioria das vezes nós estamos aqui para Deus intervir em áreas que estamos necessitados. E quando Ele resolve, geralmente não reconhecemos que foi Ele. E em vez de fundamentarmos mais ainda os muros, nós simplesmente confiamos que as 5 fileiras que a gente levantou é suficiente para manter a cidade protegida. O trabalho continua. Diga a quem está ao seu lado, o trabalho continua. Fala para ele, o trabalho continua. Oh, aleluia! Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. O que é isso? A favor desta terra. Eu procurei. A maioria dos frustrados que existem dentro do contexto que chamamos de obra é porque alguns lugares que nós consideramos sagrados não foram plenamente constituídos nas nossas vidas. Mas quantos lembram que Deus é aquele que nos vê em secreto, que nos chama para nos dispormos a estarmos nos seus interesses? Ele procura alguém que se ponha na brecha. Há pessoas que foram levantadas por Deus e que ainda que não estejam pregando em grandes conferências, eles são levantados pelo Senhor para orarem, gerarem no Espírito sobre vidas que eles nem conhecem. Aleluia, aleluia. Ei, na maioria das vezes já chegamos com o cardápio das nossas orações, apresentando para Deus. Olha, Deus é dessa forma. E Ele muitas vezes está nos puxando para construir no Espírito, porque quando você está orando em línguas, você está construindo sobre os interesses de Deus, e às vezes tocando outras nações e pessoas que você nem conhece. Quem eu encontrei para estar na brecha? Na brecha. Aqueles que Deus chamou, que nunca, talvez subirão em um palanque. Talvez você jamais escute o nome dessas pessoas, mas Deus conhece, e eles estão sendo úteis
fazendo coisas que agora as câmeras não mostram, porque a internet não chega lá, mas os olhos do Altíssimo estão acompanhando, assessorando. Ei, eu sei que essa noite Deus vai poder contar com você. Eis-me aqui, Pai. Qual é a convocação? É para ficar na brecha? É para ser um intercessor? É para levantar a muralha? É para fechar essa brecha aqui que eu estou vendo? Sabe o que é brecha? Defeito. Tem um defeito aí. Eu achei um defeito. Ei, fica na brecha. Brecha o quê? Aonde está o defeito? Porque Deus não mostra defeito a quem não tenha poder para resolver. E também não mostra sujeira a quem não tenha vassoura para limpar. Beelzebub, pai das moscas, pai dos estercos. Quando a mosca vê algo podre, ela vai para cima e ela fica andando. Quando você se concentra em defeito, é igual a uma mosca que fica pousando em cima do que está morto. Diferente das abelhas. A abelha não pousa em lixo. Ela vai atrás de uma flor, aonde tem pólen. E ela come. A abelha degusta, mosca não. Mosca tem duas antenas que ela libera um líquido que corrói o alimento. Aí depois ela suga. Mosca vive sugando do alimento, mas ela não mastiga, ela não cresce. Quem eu estou procurando para ficar no meio da brecha dessa construção? Eu achei. O que ele está procurando em nós? Aleluia. Aleluia. No ministério de Jesus, houve uma grande perseguição a ele, porque ele disse, no livro de João 10:30, eu e o Pai somos um, e eles pegaram em pedras. Todo mundo pegou uma pedra. E ele parou um pouco e disse, pelo que vocês querem me apedrejar? Qual as obras que eu fiz? Não é por obras. Queremos se apedrejar. Porque sendo tu homem, faze-te Deus a ti mesmo. Então Jesus tinha ciência da boa obra que ele veio fazer. Ele disse, eu vim fazer a obra do meu Pai. Obra, trabalho, tocar em vidas. Abrir olhos de cegos. Pregar o Evangelho. Pôr em liberdade os cativos. Que eu saiba, Jesus não tinha uma escala ministerial para fazer isso. Ele fazia, por onde ele andava, por onde ele passava. Cegos viam, paralíticos andavam, endemoniados eram libertos por onde ele passava, porque ele veio fazer a boa obra do seu Pai. Sendo que ele não foi entendido nessa construção, nessa bela obra de arte que ele veio realizar. Porém, queridos, eu quero falar aqui sobre 3 formas em que Deus opera por nós. Romanos 8:31, repita comigo. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós?
nesta construção, Deus é por nós. Você pode construir em paz, tranquilo, o que Ele te chamou para construir, porque Ele é por você. E se Ele é por você, todos os recursos necessários, isso envolve pessoas, isso envolve graça, isso envolve poder, isso envolve unção, isso envolve até recursos, Ele vai estabelecer. Agora se prepare, porque na maioria das vezes não virá da forma que você quer, nem no tempo que você quer, nem do jeito que você quer, mas da forma que Ele quer, porque quem é o Senhor aqui é Ele. Ananias, vai à rua direita. Fui. Fala um homem chamado Paulo. Ele está cego. O Senhor muito tem ouvido. É Ele. É para Ele. Aleluia. Então preste atenção, Deus é por nós. Se Ele é por nós, significa que Ele está de acordo. Nesta obra, Ele idealizou. Deus é por nós. Vou dizer isso de novo, para ficar bem claro. Pode se levantar a perseguição que quiser agora. Preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus é por nós. Agora, não espere ser reconhecido neste mundo como um bom cristão. Inclusive, eu quero dizer para você que se o mundo está legal conosco, é a grande prova que nós estamos absolutamente fora do que é realmente ser Cristo aqui na terra. Porque aquele que está decidido viver piedosamente para Cristo, sofrerá perseguições. Spurgeon dizia, não há como ser amado em um mundo em que o nosso Salvador foi odiado. Sabe o nome de Elias? Perturbador de Israel. João Batista. Vinha lá Herodes sentado, e a filha de Herodes, a Herodina, a filha dela, dançando, porque Herodes queria ter relações com a mulher do seu irmão. Aí João o Batista, o denunciador das raças de víbora, o perturbador do inferno, a luz, quando se acende, as baratas imundas do inferno começam a correr. Aleluia, aleluia. Você pode estar olhando para mim dizendo, peraí, isso não é ser um cristão light. Você foi chamado para ser luz, coisa linda. Isso significa que o evangelho genuíno em você fará com que você entenda e possa manifestar a luz de Cristo. A luz de Cristo, a vida de Deus. Olhe para esse amado ao seu lado e diga, o mundo, no fundo, nos odeia. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu vou me levantar e vou julgar. Não, você só vai viver a verdade. E a própria verdade vai alinhar o homem. Você está aqui para apontar o dedo. Você está aqui para manifestar Cristo. Você está aqui para revelar a verdade. Você está aqui para manifestar o verbo. Você é a carta viva. Você é a carta viva. Lida por todos os homens. A carta é você. Cadê a carta? Deus conosco. Deus em nós. Deus por nós. Deus conosco. Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus em nós. João 14:17. E o Espírito da verdade
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, este é o momento mais importante, que é Deus através de nós nesta construção. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos o quê? Embaixadores. O que você é, coisa linda? O que você é? Embaixador. Aqui em Brasília tem várias embaixadas. A comida da embaixada do país referente vem do país de origem. A vestimenta, o comportamento. Quando Paulo diz que de Deus somos embaixadores, é que não existe nenhum título mais importante do que a missão. Aqui não é uma questão de título, é uma missão. E como embaixadores nós temos uma obra a fazer. Nós temos uma obra a realizar, que é representar. Cadê os embaixadores? Como embaixadores, como se Deus através de nós, vou dizer isso aqui, através de nós operasse, realizasse, estabelecesse. Cada um que está neste lugar, tanto à minha direita, quem foi licenciado ou não, eles foram licenciados e reconhecidos ministerialmente, mas você já foi licenciado e reconhecido pelo sangue do Cordeiro. Você foi ungido, capacitado para construir, para reedificar e para derrubar qualquer construção que não esteja em linha com aquilo que Deus chamou você para viver. Com a tua língua, tu a condenarás, tu a destruirás qualquer área ou qualquer coisa que não esteja alinhada ao que Deus chamou você para fazer. Agora, é através de nós, é através da sua vida, que Ele vai se manifestar e fazer aqui. Todos estão aqui. Então você não tem o direito de estar parado. Você não tem o direito de dizer: eu vou tirar férias para Deus. Porque não há aposentadoria na embaixada celestial para embaixadores. Não há como embaixadores ficarem caducos, porque ainda velhos darão frutos. Não há como retroceder, porque embaixadores não retrocedem. Embaixadores representam. E há uma representação não apenas nominal, mas consistente e revelacional. Tão real que é impossível dizer que Deus não existe quando através de você Ele se move. Preste muita atenção que nós vamos agora aos momentos finais dessa ministração. Diga no meio dessa obra inteira: a boa obra em mim ainda está em construção. Filipenses capítulo 1, versículo 6, abra sua Bíblia. Aleluia. Filipenses 1, 6. Eu estou plenamente certo, convicto, de que aquele que começou a boa obra, a boa construção, a boa obra de arte. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Nesta boa obra, senhores, em Hebreus capítulo 11, 10, diz que a cidade que tem um fundamento, do qual Deus é arquiteto e edificador. A boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é o arquiteto
arquiteto e o edificador. Você sabe uma das coisas que o arquiteto faz? Temos ali um arquiteto ali de renome, bem sucedida, com projetos milionários. Qual é a principal missão de um arquiteto? Fazer a edificação, né? A planta para que as coisas dali se construam, né? Se edifiquem. Sim, aí é um segundo processo, né? De quando está tudo realmente organizado internamente, aí as coisas começam a construir internamente, né? Que é os materiais, os móveis, enfim, as cores, a iluminação, tudo vai compondo a construção, né? Então é um Lego, né? Tudo vai compondo para que no final fique o resultado final, né? Se falha numa coisa, falha nas outras. Então uma coisa compõe a outra, não tem como você deixar uma coisa de lado, né? Uma vai compondo a outra. Deus não apenas está focado no fundamento da obra, mas na visão de arquitetura. Por isso está aqui, ele é o edificador e o arquiteto. Ele começa do projeto, mas ele não apenas para no projeto. Ele tem a visão das cores, ele tem a visão do material, ele tem a visão da obra construída e já da obra terminada. A boa obra que ele começou na sua vida, ele já viu o final dela. Você não é uma obra sem fundamento. Tipo assim, um pedreiro que começou pela ideia construindo. Não, ele é o fundador e ele é ao mesmo tempo o arquiteto. Ele pensou em todos os detalhes para a construção da sua vida. As cores, as paredes, os móveis, os detalhes. Nada vai ficar pela metade. O que começou a boa obra vai terminar. Então coopere. Bata no ombro do seu irmão e diga: ele é o arquiteto, e o fundamento, e o edificador. Ele está edificando você agora. E o bom projeto já começou. É a boa obra em você. E ele vai completar. Pessoas, se não tem recursos, se começa uma obra, deixa pela metade. Não é o caso dele. Ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata. A garantia de Deus terminar a sua obra em nós é perfeita. Por isso não é a palavra terminar, é a palavra completar. Ele é o arquiteto e ele é o edificador. Essa obra, como todo arquiteto, ele organiza, projeta e escolhe os materiais que serão utilizados na construção. Então não é o que você acha, que o projeto é dele. Não gostei da cor. Não se meta. O terreno é meu. O fundamento sou eu. E o projeto é meu. Porque essa obra não é aqui. Aqui nós achamos se sabemos. Todo mundo aqui tem um pouco de engenheiro, técnico, médico. Mas uma vez, eu fui em um condomínio fechado e fiquei olhando de cima. E fiquei vendo o mesmo terreno, construções, uma bela e uma só misericórdia de Deus. Aí eu pensei, essa aqui tem tijolo igual a outra, tem areia igual a outra, tem pedrice igual a outra, mas uma tem projeto e a outra não. Sem projeto, os seus recursos estão em risco. Sabe por que está te faltando dinheiro em algumas coisas? É porque você tem projetado segundo a sua cabeça e não tem abraçado o projeto de Deus. Você não sabe construir coisa nenhuma. Você é apenas um cooperador nessa edificação. O projeto já está feito, então não inventa. Fala para o seu irmão, vai, para de inventar. Aceita o projeto.
o fundamento dessa construção em você. Em Salmos 89, 14, o salmista diz: justiça e direito são os fundamentos do teu trono, graça e verdade te precedem. Fundamento. O trono de Deus é fundamentado. E no livro de Provérbios 10 e 25 diz: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Ou seja, as tempestades não podem abalar uma construção bem fundamentada. 1 Coríntios 3 e 10, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Aleluia. Aleluia. Como prudente construtor, o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3 e 11, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é o fundamento da sua vida? Jesus Christ. 1 Coríntios 3 e 12, contudo, se que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno ou palha. Vamos já chegar lá. 1 Coríntios 3, 14, se permanecer a obra de alguém sobre fundamento edificou, este receberá o galardão. 2 Timóteo 2 e 19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece. Levante a mão e diga: o firme fundamento de Deus permanece. Tem vários textos que vai mostrar que Cristo é a pedra dessa construção. E agora eu quero finalizar falando sobre que tipo de material nós, como cooperadores de Deus, estamos querendo colocar neste fundamento. Eu nunca esqueço de uma história que eu li no ano de 99, que havia um grande construtor, um excelente mestre de obra, que chamou um auxiliar, antes auxiliar de pedreiro, agora um coadjuvante, e uma pessoa estava sendo preparada para assumir o lugar do seu mestre. O mestre construtor, muito zeloso, sempre escolhia o melhor material para o fundamento, seguindo todas as regras de segurança para estabelecer um excelente alicerce. E o seu moço lhe acompanhava em todo o processo e projeto. Ele via que o seu mestre só comprava o melhor material para as paredes, o melhor tijolo, o melhor cimento, os fios para a parte elétrica, com toda a segurança necessária, a encanação perfeita. Ele viu isso por anos, acompanhou o processo da construção e finalização e entrega da obra, via quão zeloso o seu mestre era. Até que um dia este mestre passou para o seu ajudante a missão de construir a sua primeira casa. E disse: você já viu como eu faço? Você conhece como eu construo? Você sabe muito bem como eu escolho os materiais. Está pronto? Ele disse: estou. E o mestre foi saindo, volta e diz: moço, eu só quero que você preste atenção em um detalhe. Essa construção é uma das mais especiais que eu quero deixar pronta. Por isso eu estou te confiando. E então foi embora. E o moço na segunda-feira começou a comprar os materiais e deu início à obra. Começou até bem. Mas começou a pensar assim: ora, se eu colocar esta fiação, esse eletroduto que está por trás dessa parede, ninguém vai ver. Então eu não vou usar o melhor, até porque vai ficar melhor. O preço vai ficar mais acessível. Então agora a pedra não era mais de qualidade por causa do preço acessível. A fiação não era mais de qualidade porque o preço não era acessível. Ele confiou
externa da entrega da obra, mas desprezou os detalhes da construção. Ele foi fazendo e pensou, depois dela pintada, depois dela entregue, ninguém notará o que está aí. E ele foi fazendo uma obra mal feita, capenga, mas aparentemente perfeita. O material era péssimo, não tinha durabilidade, não tinha resistência, não tinha qualidade. E aí passaram-se então 1 ano aproximadamente dessa construção. E quando terminada a obra, ele chama o mestre, feliz. E o mestre diz: traga a sua família e amigos para nós comemorarmos a grande casa construída. Então vem a família, vem os amigos, aquele cheiro de casa nova, aquela aparência perfeita. E o mestre então lhe indaga diante da família: você viu como eu construí, sim ou não? Ele disse sim. Você seguiu os meus conselhos? Sim, mestre. Você fez como eu gosto? Sim. Você deu o seu melhor? Sim. Você realmente se entregou nessa obra? Sim, mestre. Então, eu pedi para você construir essa casa, porque ela será a sua casa, para que você e a sua família morem a partir de hoje. Toma a chave, ela é sua. Tudo que nós fazemos é um material de construção. E é quem você ama vai estar debaixo do que você constrói. Hoje à noite Deus começou a fazer uma boa obra em nós, sim ou não? Mas está perguntando a você, qual é o processo que você está usando nessa construção? Você está desprezando o ouro ou você está construindo com feno? Casa de ouro. Diga ouro. Pedras preciosas. Diga, o ouro resiste ao calor e à pressão. Pureza. Ou você está usando madeira, feno, dando esse material para Deus, nessa construção bela. Veja, Ele está construindo você, e você é o cooperador dessa construção. Vamos ficar de pé. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Amados, nessa noite, Deus quer nos alcançar de uma forma tão excelente e tão gloriosa. Ele quer te alcançar de uma forma muito especial. Há um fundamento, há uma inspiração. Se liga aqui no que eu vou dizer. Mulheres que Deus está levantando com estruturas, como edificadoras de muralhas resistentes. As obras que vocês farão é resultado da construção que vocês estão gerando dentro. E eu quero, Deus falou comigo, para que vocês, mulheres, venham aqui na frente. Pode vir também, menino.